Vamos mergulhar de cabeça numa mistura que sempre gera debate: fé, dinheiro e poder na política. A análise de hoje é sobre o que as fontes que consultamos chamam de nexo sacro financeiro, um suposto sistema onde a influência religiosa teria sido usada para gerar poder político e, claro, ganhos financeiros. Para a gente entender como isso funcionaria, vamos quebrar o assunto em 3 grandes eixos, exatamente como as fontes descrevem. A gente vai ver como cada uma dessas peças, supostamente, se encaixava nesse quebra-cabeça. Então, o que seria exatamente esse nexo? Bom, segundo as fontes, é o ponto em que uma aliança política deixa de ser só uma questão de afinidade moral, de valores, e vira um projeto bem mais concreto, um esquema organizado com um objetivo claro: acumular poder e dinheiro. Então, vamos para o primeiro eixo para ver como a coisa funcionava na prática. E a gente já começa com o caso mais explícito, talvez o mais chocante de todos, um suposto esquema de corrupção que operava, olha só, dentro do próprio Ministério da Educação. O que realmente chama a atenção aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, no começo de 2021 era uma coisa de bastidores, uma influência. Mas aí, em março de 2022, a história explode com denúncias de um gabinete paralelo. 3 meses depois, a Polícia Federal já está na rua com a Operação Acesso Pago, prendendo até ex-ministro. E, para piorar, o próprio delegado do caso vem a público relatar interferência direta do Planalto. A escalada foi impressionante. A suspeita central aqui era bem séria, a de um verdadeiro gabinete paralelo. Ou seja, não era só lobby. Segundo as investigações, esses pastores estariam, na prática, controlando o acesso a verbas públicas bilionárias, como as do FND, e decidindo na caneta quais prefeituras receberiam o dinheiro. E aqui, a ousadia do suposto esquema fica escancarada. Esse trecho é do depoimento de um prefeito que contou ter recebido um pedido de propina. E o detalhe é que não era em dinheiro não, era algo muito mais simbólico e chamativo: 1 quilo de ouro. Isso dá uma dimensão do nível de confiança ou talvez de impunidade que os envolvidos supostamente sentiam. E a investigação não parou nos pastores. As alegações de envolvimento do alto escalão jogaram mais lenha na fogueira. O ex-ministro chegou a dizer que agiu a pedido direto do então presidente. Se a gente somar isso às denúncias formais do delegado sobre tentativas de interferência, o cenário que se desenha é o de uma possível obstrução de justiça nos mais altos níveis do governo. Ok, a gente viu a corrupção mais direta, né? Agora vamos para o segundo eixo. Aqui as fontes descrevem um sistema que seria mais sofisticado, pensado para financiar atividades políticas, digamos, por baixo dos panos, longe da fiscalização oficial. O coração desse eixo seria o movimento Casa da Pátria. A denúncia é que ele operava como uma campanha paralela, o que levantou fortes suspeitas de Caixa 2. Para quem não está familiarizado, Caixa 2 é o uso de dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral para pagar contas de campanha, o que é uma prática ilegal no Brasil. E como isso funcionaria? Bom, era um esquema de 4 passos bem definidos. Primeiro, empresários simpáticos à causa criavam um fundo para bancar tudo. Segundo, o movimento usava essa grana para produzir material de campanha em escala industrial. O passo 3 era o pulo do gato. A distribuição por todo o país era feita usando a logística das igrejas e uma rede imensa de voluntários. E o resultado? No 4º passo, essas despesas gigantescas simplesmente não entravam na contabilidade oficial da campanha, passando batido pela fiscalização. Claro que tudo isso acendeu um alerta gigante, né? A pergunta era óbvia: isso não seria uma campanha paralela e, portanto, ilegal? A suspeita foi tão forte que o partido PDT levou o caso direto para o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo uma investigação formal nas finanças do movimento. E é importante entender que as implicações desse tipo de financiamento, segundo as fontes, vão muito além da eleição. Essa mesma rede de logística e mobilização também entrou no radar das investigações sobre o financiamento e a organização de transporte para os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Chegamos ao terceiro e último eixo. Agora a gente sobe um nível, saindo do operacional e indo para o estrutural. Aqui, as fontes descrevem o que seria um clássico toma lá, dá cá, entre o poder executivo e seus aliados políticos. A troca, segundo essa análise, era bem direta. De um lado, o governo recebia o apoio político firme e consistente da poderosa bancada da Bíblia em suas pautas no Congresso. E do outro lado, como contrapartida, o governo entregava benefícios fiscais gigantescos e de longo prazo para esses grupos.
E não se trata de qualquer favorzinho, não. Foi sancionada uma lei que estendeu a isenção de ICMS para todos os templos religiosos até 2032. E, de forma ainda mais direta, um ato do governo federal deu isenção de imposto de renda sobre salários pagos a pastores e outros líderes religiosos. Um benefício que, nesse caso, ia direto para o bolso de indivíduos, não só das instituições. Tá, mas e o tamanho do impacto disso nos cofres públicos? O Tribunal de Contas da União, que é o nosso principal órgão de auditoria, foi lá e botou na ponta do lápis. A conta, só com essa isenção nos salários dos líderes religiosos, chegaria a 300 milhões de reais por ano que deixariam de ser arrecadados. Mas o alerta do TCU não foi só sobre o dinheiro. O relatório foi bem duro, sinalizando que a forma como essa isenção foi dada poderia ser enquadrada como improbidade administrativa. Ou seja, na visão do órgão de controle, não era só uma política controversa, mas algo potencialmente ilegal que precisava de uma investigação formal. Beleza, então a gente passou por cada um dos eixos, né? Corrupção direta, financiamento paralelo e os benefícios estruturais. Agora vamos juntar todas essas peças para enxergar o quadro completo que as fontes nos apresentam. E esse quadro aqui resume a ópera toda. Fica bem claro como os 3 eixos são apresentados não como casos isolados, mas como partes de um sistema interligado. Para cada mecanismo de ação, existe uma evidência-chave que o sustenta, desde aquele depoimento do quilo de ouro até o relatório técnico do TCU. No fim das contas, a grande conclusão que as fontes apontam é a suposta existência de uma estratégia integrada. A ideia de que atos de corrupção, esquemas de financiamento e até mesmo políticas de Estado estariam todos conectados, trabalhando juntos com um só propósito: transformar fé em capital político e financeiro. E depois de olhar para tudo isso, fica aquela pergunta no ar, né? Quando as fronteiras entre autoridade espiritual, poder do Estado e dinheiro público se tornam tão borradas assim, quem no final das contas é que paga o preço?